Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo de onde você está me ouvindo e do fuso horário do seu país ou da sua cidade. Eu estou aqui com você para falar nesta semana sobre a Páscoa, já que estamos vivendo esta semana este auspicioso momento que é a comemoração da Páscoa do Senhor. Na verdade, a Páscoa ela tem sido distorcida por ser o Ocidente uma área capitalista da terra, então tem levado à comercialização da própria Páscoa, das coisas sagradas de Deus, sempre são levadas para os movimentos comerciais, para as vendas e para então implementar as vendas no comércio. E neste reboliço envolve até os crentes na sua fé, que tem na palavra de Deus, que tem o conceito da verdadeira Páscoa, então a ficar confundido ou envolvido nesta propagação ou propaganda comercial que faz a nossa nação, que faz o Ocidente, desvirtuando o verdadeiro sentido da Páscoa. Permita-me dizer para você que, em primeiro lugar, a Páscoa ela foi instituída por Deus. Se não, vamos ao capítulo 12 do livro de Êxodo, versículo 1, diz assim a Bíblia Sagrada: E falou o Senhor a Moisés e Arão, estando no Egito. Então observe que quem falou, quem instituiu, quem determinou foi Deus, na sua soberania. E quando Deus determina, quando Deus manda, ponto final, tem que ser o que Deus determina. Então, a Páscoa aqui instituída era a celebração do povo de Deus por ser livrado da morte naquela fatídica noite, quando o anjo da morte veio para minar a casa de todos os egípcios que estavam escravizando o povo de Deus. E depois de 9 pragas, que a cada uma parece que o coração do faraó se endurecia, Deus então determina uma última praga, que era a praga ou a morte de todos os primogênitos do Egito que não estivesse debaixo da proteção do sangue do cordeiro. Este cordeiro devia ser de 1 ano, não podia ter mancha, não podia ter defeito, era separado no 10º dia do mês até o 14º, ou seja, por 4 dias este cordeiro era cuidadosamente alimentado, verificado e analisado se verdadeiramente ele era um cordeiro apto, puro, sem mancha, sem defeito, para que fosse oferecido. É uma tipologia bíblica de Jesus, o Cordeiro perfeito, sem mácula, que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro devia ser imolado à tarde, assim como Jesus Cristo, no cumprimento da tipologia, morreu às 3 horas da tarde e tinha que ser imolado fora da cidade. É muito importante observar que este sangue deste cordeiro imolado devia ser posto numa bacia e depois uma planta chamada hisopo servia como pincel para poder marcar as 2 ombreiras da porta de cada casa. Você podia me perguntar, e se os egípcios marcassem as portas de sua casa com o sangue do cordeiro, não morreriam seus primogênitos? De maneira nenhuma, porque estaria sob a proteção maravilhosa do sangue do cordeiro. Mas se lermos e continuarmos lendo o capítulo 12 do livro de Êxodo, aqui no versículo 6, diz assim: E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Versículo 7,
Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Observe que esta proteção estava nos dois umbrais da casa, significando que a nossa vida, tanto a nossa vida pública como a nossa vida íntima, ela deve sempre ter a marca do sangue do Cordeiro. Versículo 8 diz: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e com ervas amargosas a comerão. Observe uma coisa: o cordeiro tinha que ser assado, não podia ser cru, porque a carne crua, ela cria bicho, ela apodrece. Ela não podia ser cozida, porque cozida é oferecida ou é um manjar para homens, e aquilo deveria ser assado porque era oferecido para Deus. As coisas de Deus não apodrecem, as coisas de Deus não se estragam, as coisas de Deus são perfeitas e determinantes para a nossa obediência na nossa vida. O 9 diz: não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. Aqui nós temos, por exemplo, comer a cabeça do cordeiro significa ter inteligência, sabedoria, a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, a sabedoria do cordeiro, aquilo que Deus pôs em nossa vida, dizendo que nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque nós comemos a cabeça do cordeiro. A segunda coisa é que devia comer os seus pés. Isto significa andar em santidade, andar com compromisso, andar nos caminhos do Senhor, andar em obediência. E a fressura, ou seja, o interior, o coração, comer o coração também significava ter o coração de Deus, o coração de Jesus, um coração aprazível, um coração amado, um coração não turbado, um coração tranquilo, um coração de paz, um coração de esperança, um coração de fé. Isto devia ou era representado em comer a fressura ou as entranhas do cordeiro. Versículo 13, que é o sentido máximo da Páscoa, diz: passarei por cima de vós, não haverá entre vós praga, não haverá mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14: este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Observe que esta lei estabelecida ao povo de Israel, estabelecida aos filhos de Jacó, estabelecida à descendência de Abraão, com a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no último dia, antes de ser preso, o Senhor Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, e quando tomou o vinho, ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ali o Senhor estava estabelecendo uma nova Páscoa. Ali o Senhor estava estabelecendo um novo concerto. Ali o Senhor estava estabelecendo uma nova aliança, que era a representatividade do seu sangue para purificar pecado e da sua carne, que era representada pelo pão. Aí nós temos então os dois emblemas da Santa Ceia do Senhor: o vinho e o pão. No versículo 18, disse o Senhor: no primeiro mês, ao 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado
aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Observe uma coisa muito importante, que o fermento, ele representa contaminação. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse que agora nós comemoramos, não com o velho fermento, mas o novo fermento da fé, o novo fermento do amor, o novo fermento instituído, estabelecido pelo Senhor dos Exércitos. Versículo 20. Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai o molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai na verga da porta em ambas as ombreiras. Do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Aqui está a garantia da proteção do sangue. Se você, a sua casa, a sua família estiver debaixo da proteção do sangue de Jesus, destes açoites do diabo, a Bíblia diz que você deve ficar na casa, ou seja, você deve estar com Deus, com o Senhor, debaixo da proteção do seu sangue. Quero voltar ao versículo 11, que diz assim: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Observe uma coisa muito importante. Primeiro, lombos cingidos. O profeta Isaías, no capítulo 61 do seu livro, diz que nós fomos, ou que Deus nos vestiu de salvação. Então, cingidos significa estar vestidos de salvação, estar com suas vestes alvejadas com o sangue do Cordeiro. A segunda coisa é os vossos sapatos nos pés. A Bíblia diz que os nossos pés estão calçados na preparação do Evangelho da Paz. Está lá no capítulo 6, ou da Epístola de Paulo aos Efésios. A terceira coisa é o vosso cajado na mão. Isto é, para lembrar que nós não somos aqui deste mundo. Nós somos peregrinos, nós estamos viajando para a nova Canaã, para a Canaã celestial, para a nova Jerusalém. Isto deve estar bem avivado em nossa mente, irmãos. Necessitamos estar vestidos da salvação, necessitamos estar também com o cajado na mão e também comer apressadamente, ou seja, sabendo que o nosso rapto, que a nossa viagem, que o nosso arrebatamento está de um momento para outro. Precisamos estar atentos para isso. A instituição da Páscoa por Deus, então, deve obedecer esse caráter. Nós não podemos trocar o cordeiro por um coelho. Não foi um coelho que foi sacrificado, não foi um coelho que foi levado ao patíbulo da cruz, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não podemos trocar o sentido real do sangue do Cordeiro, das ervas amargas, por chocolate. São coisas doces que nos faz nos afastar muito mais daquilo que é a luta cotidiana do cristão. Nós não podemos mudar este simbolismo estabelecido por Deus perpetuamente. Deve ser mantido na nossa vida, a nossa fé, a nossa confiança, porque a verdadeira Páscoa é Cristo pendurado no Calvário. A verdadeira Páscoa é Jesus morrendo por nós. A verdadeira Páscoa é a purificação pelo sangue do Cordeiro.
Oxalá você possa estar, você e a sua casa, protegida pelo sangue do Cordeiro, e assim você possa comemorar a verdadeira, estabelecida Páscoa pelo Senhor dos Exércitos. Deus lhe abençoe. Tenham uma feliz Páscoa com Jesus de Nazaré. Amém.